Vamos dar continuidade a esta série de mensagens sobre os heróis da fé do século XXI. Hoje, a parte 7. Abra o seu coração para ouvir Deus, para receber aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nos dizer. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3 de Hebreus 11. Versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos falar com Deus. Pai amado e eterno, Deus bendito, justo, fiel e verdadeiro, queremos te exaltar, queremos te louvar e queremos te bendizer, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Pai amado, queremos te pedir que esta palavra que ouviremos nesta hora, que ela caia em boa terra, que é o coração do teu povo, e que dê frutos. Senhor, ajuda-nos a compreender e a entender a dimensão desta vida por fé. Ajuda-nos, Pai, a viver como os heróis da fé do século XXI. Queremos vivenciar os mesmos milagres que os nossos irmãos vivenciaram contigo no passado. Queremos ver o teu agir e o teu mover sobrenatural nas nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso, te entregamos, Pai, este momento em tuas mãos. Eu, Senhor, te entrego o governo e a direção para que o Senhor possa falar ao coração do teu povo. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Mel. Meus amados irmãos e irmãs, minha igreja, minha família. É sempre muito bom estar na casa de Deus. Eu costumo dizer que não há melhor lugar na terra para estarmos do que a igreja de Cristo. Sabe que muitas pessoas neste momento estão aí à deriva, sem direção. Muitas pessoas estão vivendo debaixo de uma fantasia. Algumas pessoas nesta hora estão tentando afogar as suas mágoas num copo de bebida, alguns estão aí sofrendo as suas dores, alguns estão em alguns lugares que não tiveram escolhas. Enfim, a verdade é que o Senhor nos plantou no melhor lugar em que nós poderíamos estar. Você está na casa de Deus. Aqui Deus tem falado com você. E nesta noite Deus vai nos orientar, vai continuar nos orientando e nos direcionando para vermos o sobrenatural dele se manifestar em nossas vidas. Amados, uma igreja é um local onde a glória e o poder de Deus têm que se manifestar. Você está aqui para ver a manifestação de Deus na sua vida. Todos nós queremos vivenciar grandes milagres com Deus. Pastor Ricardo, qual é o grande milagre de Deus na vida do homem? O grande milagre de Deus é a transformação interior que o Senhor tem produzido em cada um de nós. Olha, o grande milagre é a nossa salvação, é o amor de Deus por mim e por você. E o grande milagre, a grande obra de Deus é a obra que o Senhor tem feito no nosso exterior. Sabe que algumas pessoas querem ver no exterior coisas organizadas, querem ver milagres na sua vida secular, na sua vida no exterior. Mas o grande milagre, primeiro é feito de dentro para fora. Porque não adianta você achar que, olha, se eu ganhar isto de Deus, se eu receber isso, se Deus me proporcionar isto, eu serei um homem feliz. Olha, não pense desta forma, porque muitas pessoas já ganharam muitas coisas na vida e nem por isso são felizes. Então, a grande obra de Deus é realizada de dentro para fora. E nós temos aprendido aqui que é por meio da fé que nós vamos vivenciar grandes milagres com Deus, tanto na vida externa como também
no nosso interior. Por que, pastor, no meu interior? Porque quando nós aprendemos a viver por fé, nós nos tornamos homens e mulheres inabaláveis. Não que os ventos não soprem, porque os ventos sopram. Não porque nós não temos dificuldade, porque nós temos. Eu tenho dito aqui nesta série de mensagens, não há grandes vitórias como o Senhor nos prometeu, no Salmos 18:50, e como Ele firmou esta aliança por intermédio do nosso apóstolo e bispo primaz, Miguel Ângelo, trazendo esta revelação ao nosso ministério, que este seria um ano de grandes vitórias. Não há grandes vitórias sem grandes pelejas. Não há grandes vitórias sem grandes lutas. Então, algumas pessoas, eu tenho dito aqui, dizem assim: Senhor, me dá um sinal para eu agir, me dá um sinal para eu fazer. Isto é um perigo. Nós não temos que pedir sinal para Deus. Isto é o povo da lei. Como assim, pastor? Amados, os da fé creem e os sinais acompanham os que creem. Algumas pessoas estão há 10, 20 anos inertes, sem fazer nada, coisa alguma na vida, porque estão pedindo um sinal. Estão como Tomé: se eu ver, eu creio. O que Jesus nos ensinou? Bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Então, a nossa atitude no novo pacto, na nova aliança, tem que ser esta: eu creio para ver o agir de Deus. Eu creio e os sinais acompanharão os que creem. Eu tenho falado aqui, quando Deus chamou Abraão, disse: Abraão, sai da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. A pastora disse outro dia, podia ser para um lotezinho de 300 metros, podia ser para uma terra qualquer. Abraão, diz a Bíblia, partiu sem saber para onde. Abraão não ficou pedindo sinal. Deus disse, ele agiu. Deus mandou fazer, Abraão agiu. O Senhor chama, estou falando dos heróis da fé, Deus chama Noé e diz: Noé, tu vais construir uma arca, porque eu vou acabar com o mundo em dilúvio. As águas vão submergir, vai chover, essas águas vão se juntar, ou você tem que construir uma arca do tamanho do estádio do Maracanã. Enorme. 100 anos. Você acha que Noé chegou e disse assim para Deus: Senhor, me dá um sinalzinho, se houver um chuvisco eu começo. Não, ele começou a agir. Isso é fé. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque estou recordando isso. Há uma luta do visível e do invisível. Há um confronto do visível e invisível. Os da fé não seguiam por vistas. Porque talvez você olhe uma situação, você vai dizer: não tem jeito. Às vezes você recebe um diagnóstico médico: não tem jeito, tem que tomar remédio a vida inteira. Às vezes você vê a situação na tua casa: está difícil, aqui não tem jeito. Então, o visível vai sempre se confrontar com o invisível. Há uma luta, uma guerra com o que você vê, com o que você crê. Por isso, nós não podemos nos guiar por vistas. Diga: eu não posso me guiar pelo que eu vejo. Diga: o justo vive por fé, se guia por fé e não por vistas. Então, amados, esta deve ser a minha e a sua postura. Então, eu quero agora entrar aqui na mensagem para você começar a entender que a nossa fé tem que estar alinhada com a palavra de Deus para que ela possa produzir. Então, se você quer ver um milagre, você tem que começar a entender o seguinte: olha, a fé sem a palavra de Deus não produz nada. Amém? Então, se a pessoa tem fé, mas fé no quê? Fé no copo com água, não produz nada. A pessoa tem fé, mas tem fé na fitinha, não produz nada. A pessoa tem fé, mas tem fé no pastor, esta fé não produz nada. Qual é a fé que produz milagres? É a fé na palavra. Em que palavra? Na palavra de Deus. A fé na palavra produz milagres. Amém? Pastor, mas eu tenho a palavra. Só a palavra por si só não produz milagres. Deixa eu te explicar por quê. Porque tem muita gente que deixa a palavra lá. Fica aberto no Salmos 23:1, Salmos 91, um provérbio, a passagem que a pessoa mais gosta, não produz nada. Então, o que nós temos que entender? Para que o milagre aconteça, para que você veja o agir sobrenatural de Deus na sua vida, você tem que alinhar a sua fé com a palavra de Deus. Se está escrito, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Diga: a fé
e a palavra andam juntas. Agora, a fé e a palavra necessita de mais algo. Como assim, pastor? Não é suficiente a fé e a palavra? A fé e a palavra vêm juntas, mas também é necessário a ação do homem. Porque existem pessoas que têm fé na palavra, mas não têm atitude. Amados, se nós não tivermos atitude, nós vamos morrer. É como você pegar uma pessoa que sabe nadar, você joga no mar, e a pessoa sabe nadar, está dentro do mar, mas não bate os braços, não começa a nadar. Vai acontecer o quê? Vai afundar. Oh, mas a pessoa sabe nadar. Mas a pessoa está no mar, tem a água, dá para nadar. Mas se não bater os braços, não vai. Então, Deus requer de mim e de você ações e atitudes, porque nós temos que agir. Olha, amados, os da fé agem. Vou te explicar para você entender. Quando Deus diz, Abraão, sai da tua parentela, da terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. O que Abraão fez? Agiu. Abraão tomou uma atitude. As pessoas que não tomam atitudes, amados, nunca verão mudanças em suas vidas. Quem está compreendendo? Tem que ter atitude. Que atitude? Atitudes de fé, se lançar. Olha, senão não vai surtir efeito. Porque se você coloca a sua fé misturada com a palavra, mas só fica em casa, não se move, não corre atrás dos seus objetivos, do seu sonho, nada vai acontecer na sua vida. Se nós pegarmos os heróis da fé, todos eles tinham uma característica em comum. Qual era a característica que todos os heróis da fé tinham? Todos eles tinham ações que faziam a diferença. Todos eles, quando ouviram a voz de Deus, tomaram as suas decisões, agiram, se moveram, não ficaram inertes, não ficaram paralisados, agiram com fé e por isso viram o sobrenatural de Deus em sua vida. A fé é como o amor, precisa expressar. Não adianta eu chegar para minha mulher todo dia e dizer, meu bem, eu te amo, meu bem, eu te amo, meu bem, eu te amo, meu bem, eu te amo. Ela vai dizer, eu sei que você me ama, mas você só diz que me ama, você não me dá um beijo, você não me dá um carinho, você não me procura, você não cuida de mim, você não é meu companheiro, você não está do meu lado. Não basta eu dizer que eu amo, eu tenho que, através das minhas ações, demonstrar que eu a amo. Amém? Então assim é a fé. Não adianta eu dizer que eu tenho fé, não, porque eu sou da fé, eu tenho fé, mas eu tenho que mostrar, através das minhas ações, que eu tenho fé. A igreja está compreendendo? Porque tem muitas pessoas na obra de Deus que dizem, não, eu tenho fé, não, eu creio. E você vê a pessoa e diz, uau, que pessoa de fé. Mas a vida da pessoa não muda. Ué, pastor, peraí, eu conheço uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem uma fé. Como está a vida desta pessoa? Não muda. Então tem alguma coisa errada. A pessoa tem fé demais e atitude de menos. Tem muita fé, mas não tem atitude. Muita fé sem atitude não leva você a lugar algum. Quem está compreendendo? Então nós temos que aprender a expressar através das nossas atitudes em ações. Porque se eu creio, eu tenho que agir conforme eu creio. Se eu digo que eu amo, eu tenho que agir conforme o meu amor. Senão o meu amor e a minha fé vai ser questionável. Imagina, eu dizer assim, olha, eu amo a minha mulher. Não, eu amo a minha mulher. Não, minha mulher é meu tesouro, eu amo a minha mulher. Aí depois você vai lá está lá na esquina, está lá o camaradão, eu amo a minha mulher. Mas está paparicando outra, está mexendo com uma, está mexendo com outra, mas eu amo a minha mulher. Este amor é questionável. Este amor é duvidoso. Então não adianta a pessoa dizer, não, mas que eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas qual é a ação que você tem tomado para que esta fé, realmente, para que esta fé seja demonstrada, para que esta fé seja reconhecida? Os heróis da fé não diziam que tinham fé, eles agiram por fé e a fé foi provada. Então não adianta nós ficarmos aqui, não, porque eu sou de fé, eu sou de fé. Quando a pessoa diz que ela é muito da fé, que ela é isto, que ela é aquilo, esta fé é questionável. Olha o que a Bíblia nos ensina em Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé?
mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Que questionamento de Tiago. Está aqui. A Bíblia diz: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé? Então não adianta eu chegar lá e ficar, não, porque eu creio, não, eu creio é na palavra. E Deus diz, sim, você crê na palavra, então se lança, vai, sonhe. Vou dar o exemplo hoje da irmã Sandra, nós vimos o testemunho dela. Senhor, eu creio, eu quero mudar de atitude, eu creio. Você crê, filha? Creio. O que ela fez? Correu atrás do sonho. Se ela não pusesse a mão na massa, não fizesse o seu pão de mel, o seu pão de beijinho, não embalasse, bem embaladinho, tudo bonitinho, não pusesse no carro, não trouxesse para vender, não fosse, nos lugares vendendo, ela creu, mas ela tomou uma atitude para que este sonho se tornasse realidade. Então não adianta eu dizer que eu creio e ficar em casa esperando que as coisas vão acontecer, porque não vão. Então, meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Olha o capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muita gente crê, tem o dom da fé, mas por não ter ações, a fé é inoperante. Tem muita gente que crê, muitas pessoas que acreditam, mas por não agir, por não ter uma ação, a sua fé é inoperante. É mais ou menos assim: eu tenho dinheiro no banco, eu tenho uma poupança lá, eu tenho 20 mil guardado no banco. Você vai dizer, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 10, eu tenho 5, eu tenho 1.000. O dinheiro está lá no banco, mas se você está aqui sem ele, isso não vai te atender a nada. Não, mas eu tenho 20 mil guardado lá. Mas e se você não tiver R$1 agora e o cartão para você poder tirar esse dinheiro e comer um lanche, você fica com fome. Então o que adianta ele estar lá? O que adianta dizer, eu tenho fé, não, porque eu tenho. Mas se você não agir, qual o proveito dessa fé para dizer que tem? É a mesma coisa de ter um carro e vir para a igreja de pé e dizer, não, porque eu tenho um carro novo, mas eu não quis tirar da garagem ele hoje. Que proveito tem esse carro? Para que tu quer um carro? Não, eu tenho um carro bom, pastor, eu tenho um carrão na garagem, motor 2.0, o tanque está cheio, viu? Não pense o pastor que o tanque está vazio, não. Mas hoje eu vim para a igreja, andei 3 quilômetros a pé, que proveito você tem nesse carro? Não, mas eu tenho, não, tudo bem que você tem, mas qual o proveito se você não usa? Tem que usar, tem que agir, tem que tomar atitude, tem que ter ações, amém? Então, eu não estou aqui te dizendo que a obra é mais importante do que a fé, mas é um conjunto, fé na palavra e atitude. Aí nós vamos viver como os heróis da fé. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que significa isso? Que para agradar a Deus não é apenas a fé, Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que têm atitude. Nós agradamos a Deus quando nós exercitamos a nossa fé, quando a nossa fé é acompanhada de uma ação, quando a nossa fé é acompanhada de uma obediência, quando a nossa fé tem uma ação espontânea. Digo, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ele não é galardoador dos que creem, ele é galardoador daqueles que o buscam, aquele que crê e se move por fé. Jesus nos ensinou isso em Mateus 7,7, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se, buscai, tem que buscar, diga eu tenho que buscar. Mas que busca é essa, pastor? É a busca de subir o monte? Não, buscar, ou seja, se eu tenho um sonho, eu tenho que correr atrás do sonho. Abraão, sai da parentela, vai para a terra que te mostrarei. Deu um sonho, aí ele foi atrás, ele disse, o que eu tenho que fazer? Olha, partiu Abraão sem saber para onde ia. O motorista do táxi disse assim, doutor Abraão, toco para onde? Ele disse, segue reto, vai andando aí que Deus vai falar para nós, eu também não sei. Tem horas, amados, na vida que nós nem sabemos como é que vai ser.
Mas você tem que sair de casa, você tem que correr atrás, você tem que buscar, você tem que bater, sabe? Você tem um sonho. Se você acredita neste sonho, você tem que buscar, você tem que bater para que as portas se abram. Tem gente que diz, eu creio que a porta vai abrir, mas não tem coragem de bater. Não vai chegar a lugar algum. Essa fé sem o bater é o que o Tiago disse que é uma fé sem obras, ela é morta. As igrejas estão cheias de pessoas assim, amados, com a fé morta. Eu creio, mas crê no quê? Crê no sal, crê no óleo, crê na fitinha, por isso não tem uma atitude certa, uma atitude de fé. Amados, cuidado com a tentação de acreditar em tudo e não praticar coisa alguma. O apóstolo Miguel Ângelo falou isto aqui, a bispa Solange falou isto aqui em São Paulo, e eu lendo esta frase do apóstolo, eu fiquei muito impactado. Cuidado com a tentação de acreditar em tudo e não praticar coisa alguma. Isso é uma tentação, pastora. Eu acredito. Está na Bíblia, eu creio, eu acredito. Cuidado com a tentação de acreditar em tudo e não praticar nada. Não praticar coisa alguma. Cuidado, não adianta dizer que você crê na palavra, dizer, pastor, que mensagem, pastor do céu, que palavra, pastor. Não adianta você dizer, que palavra preciosa, e sair daqui e não praticar. Não adianta você me ouvir, não adianta você ouvir a bispa, não adianta você ouvir o apóstolo Miguel Ângelo, não adianta você ouvir qualquer líder do nosso ministério, mas que palavra, e depois não praticar. Amados, a fé sem ação não vale nada. A fé sem atitude não vale nada. Nós temos que começar, através das nossas ações, demonstrar a fé que nós temos. A igreja está compreendendo? Você tem que ter atitude, amado. Você tem que ter atitude. Olha só, Tiago 2, 19 e 20. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é o quê? Mas crê, diz a Bíblia, que até os demônios creem. Até os demônios creem. Olha que coisa extraordinária, gente. Como isso é sério e perigoso. Crê. Você já conversou com alguém que a pessoa demonstra uma fé? Você fala, mas que pessoa de fé, cara. Mas você se arrepia. Olha, sabe esses cabelinhos? Como é o nome desses cabelinhos que tem aqui no dedo do pé, pastora? É o quê? Eu ouvi dizer isso aí, está sendo gravado. É xereula. É o cabelinho que fica na ponta do dedo do pé. A pessoa arrepia da xereula até o último fio de cabelo da cabeça. Isso aqui, irmão. Tem gente que diz, eu queria ter a fé deste irmão. Eu queria ter a metade da fé deste irmão. Não é? Você não fica assim às vezes, mas que irmão de fé, hein? E o irmão abre a Bíblia e ele fala em uma fé. Agora, a Bíblia diz, esta fé sem atitude é o quê? Inoperante. Não vale nada. Não vale coisa nenhuma. É como ter dinheiro no banco, está no banco, não está comigo, não vale nada. Eu chego numa loja, quero comprar este carro aqui, gostei dele, quanto é? 20 mil, se eu quero este aqui, embrulha para a viagem que eu vou levar esse automóvel aí. Pois não, o senhor vai pagar como? Não, vou pagar com dinheiro. O dinheiro está no banco. Não, mas o senhor tem que pagar aqui agora, o senhor tem que transferir para... Não, está lá no banco, deixa lá não. Se não está aqui, não adianta. Amados, é inoperante. Não é só achar que vai dizer, é óbvio que nós cremos, eu criei, por isso é que falei, através da nossa confissão, mas aqueles homens, os heróis da fé, não apenas creram e falaram, eles agiram. Por isso estão na galeria de heróis da fé. E nós, meus irmãos, que queremos estar nesta galeria de heróis da fé, temos que agir. Amém? Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Então, põe no telão para mim, tem duas frases. A fé é invisível, mas precisa produzir resultados visíveis.
Porque as pessoas, a sociedade, a Bíblia diz, há uma grande nuvem de testemunha a rodear-nos. Há uma grande nuvem. O que as pessoas querem? As pessoas querem ver o resultado visível da tua fé invisível. Não adianta eu chegar lá, não, porque eu sou crente. Ué, você é crente? Eu não sou, a pessoa vai dizer. Agora, quando a pessoa começa a ver o resultado visível da sua fé invisível, ela diz, aí eu quero isso aí para a minha vida. Quem está compreendendo? Olha, a próxima frase, a fé é espiritual, mas precisa surtir efeitos na vida natural. Então, amados, não se trata de supervalorização das obras, nem jamais vamos considerar as obras que é motivadora da salvação, nada disso. Agora, uma pessoa sem atitude, a vida dela não vai ter progresso. Você pode empurrar, você pode pôr uma carreta empurrando atrás, isso empaca igual mula, não vai. Tem que ter ação, diga, a fé necessita de ação. Então, eu quero te falar de uma fé que age. Eu quero te falar de uma fé que não adianta só crer, mas tem que agir. Um dos princípios bíblicos para vivermos desta forma é assim: eu creio e eu tomo uma atitude. Por quê? Por que eu tenho que agir? Porque no mundo espiritual existe uma lei imutável chamada a lei da sementeira e da ceifa. Se eu planto, eu colho. Se eu não planto, eu não colho. Então vamos para a igreja entender quais são as nossas ações. Por exemplo, pastor, eu creio que o dízimo prospera. Eu creio, isso aqui está na Bíblia, eu creio aqui de todo o coração, eu me ajoelho aqui porque eu creio, Deus. Eu creio que quando eu planto, eu colho. Perfeito. Mas se você não planta, o que adianta crer e não plantar? Eu creio no dízimo. Mas se eu creio e eu não planto, a minha fé é inoperante. Como é que eu quero colher se eu não plantei? Não, mas eu creio, até os demônios creem. Você está entendendo como as coisas são? Há um mundo espiritual, amados, que precisa surtir efeitos na vida natural. Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então, o que significa, pastor? Se eu creio no dízimo, isto não basta? Para Deus não, ele diz, tem que semear, tem que plantar para colher. Então, Deus deixou um princípio estabelecido, o que nós semeamos, nós colhemos. Então não adianta ser um homem de fé e ter uma vida incoerente com a palavra que eu estou crendo. Então, se eu tenho uma vida incoerente, eu vou romper com esta fé. Agora vamos para o outro aspecto de Deus. Não se zomba. Não se zomba no grego, mukterizo. Então não se brinca com Deus, não se desdenha de Deus. Então, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Se eu creio que se eu plantar eu vou colher, então eu tenho que plantar. Não adianta só eu crer e ficar em casa crendo, venho para a igreja e creio, vai acontecer. Não vai, porque eu tenho que plantar, é um princípio. Contrapartida, também não adianta eu vir aqui, ouvir o sermão, ouvir a homilia, ouvir a palavra, me alimentar, dá para dizer, eu creio nesta palavra, eu creio, e sair daqui e não agir. E não tomar uma atitude em cima da palavra. Não agir em conformidade com a palavra. Não adianta nada. Você está zombando de Deus, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, uma faca de 2 gumes, corta para os 2 lados. Se você ouve a palavra, Deus manda, por exemplo, acerta, muda isso. Não, eu reconheço que eu estou errado, isso aqui está tudo errado. Olha, pastor, eu estou no pecado, eu estou fazendo as coisas erradas, mas eu creio que esta palavra é verdadeira, esta palavra tocou muito meu coração. Amém, tocou teu coração. Agora, se você não deixa o pecado, a fé sem obras é morta. O que adiantou ouvir esta palavra, se não para agir? O que adianta ouvir esta palavra se você não agir em conformidade a ela? O que adianta ouvir a palavra se você continua vivendo da mesma maneira? A igreja está entendendo? Está dando para você entender? Então é uma faca de 2 gumes. Você tem que entender isso, igreja. Nós temos que entender isso. Então, se Deus manda acertar, quando nós ouvimos esta palavra e cremos,
nós temos que agir. Quando Deus diz que você tem que viver de uma determinada forma, você não adianta ouvir e dizer, olha que palavra, você tem que agir em conformidade com aquilo que você está ouvindo de Deus. Se a pessoa não muda, Deus faz vir à tona o que está acontecendo para que ela pare de brincar com Deus. Então, tem gente que quer continuar, por exemplo, com vício, com os velhos costumes da carne, com as velhas escorregadelas. Não dá, de Deus não se zomba. Então, assim, a pessoa vem para a igreja, Deus diz, olha, abandone o pecado, abandone o erro, saia disso, abandone isso não procede de mim. E a pessoa diz, eu creio nesta palavra, realmente, Deus está certo. A pessoa crê, mas sai daqui e continua agindo da mesma forma, com Deus não se zomba. Esta pessoa não vai ver o agir de Deus em sua vida, porque ela está plantando errado, ela não está fazendo de acordo com aquilo que Deus lhe orientou a fazer. Então, não pode. E aí Deus faz vir à tona, para que a pessoa pare de brincar com Deus. Mateus 10, 26. Portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser. Então Deus faz vir a luz, porque nós não podemos zombar de Deus, não podemos brincar com Deus. Então a graça, amados, é muito séria. Tudo aquilo que nós recebermos de Deus, nós temos que agir conforme aquilo que Deus nos orientou. Então, a graça é um pacto de boca, de confissão e de atitude. Tem que mudar. Se você vem aqui e Deus te dá uma direção, não é para você dizer, ai que bonitinho, ai eu creio, ai que lindo, que palavra, e sair daqui e continuar como se como não é com você. Sabe aquela pessoa que está fazendo uma coisa errada, a pessoa, ô, fulano! Ô, fulano! Não é comigo. Não adianta. Aí é zombar de Deus. Aí as portas se fecham. Amém? Então, amados, Deus falou, eu tenho que agir. Deixa eu te ensinar algo aqui precioso. Deixa eu pôr essa frase no telão. Põe para mim, por favor. Deus fala, o homem crê, o homem age e em seguida Deus age. Então, Deus fala, o homem crê, o homem age e em seguida Deus age. É assim. Deus fala, você crê, você toma uma atitude, Deus manifesta a bênção. Amém? Ah, pastor, mas se Deus fala, o homem crê e o homem não age, Deus também não age. Está uma porção de gente assim. Eu creio. Isso é o perigo na graça de Deus. Não, porque eu creio. Quero uma rede preguiçosa para deitar. Eu creio. Mas corre atrás do teu sonho, filho. Não, eu creio. Não, mas se lança no desafio. Mas eu creio, mas não dá um passo. Não vai chegar a lugar algum. Deus fala, o homem crê, o homem age, em seguida Deus. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ô pastor, olha aí, o irmão caiu em contradição, hein? Deus trabalha para aquele que nele espera. O que significa isso, pastor? Se Deus falou que é para esperar, meu irmão, esta espera é uma ação também. Esta espera é uma atitude, porque às vezes você é impulsivo numa hora que você tem que esperar. Às vezes a ação de esperar é necessária numa determinada situação. Deus não está dizendo que é para você ficar parado num cantinho esperando que um dia... Nada disso. Amém? Então, a nossa vida nós temos que saber que até esperar é uma ação. Deus fala, o homem crê, o homem age às vezes com espera e o milagre acontece. Então, você tem que entender estas coisas. Todos nós que temos sonhos, alvos e objetivos, vamos passar por algum desafio, mais dia menos dia. Eu e você. Pastor, quem está isento hoje
de passar por um desafio, por uma provação, por uma dificuldade na vida. Quem está livre? Quem? Os nossos irmãos que já estão na glória, estão livres. Eu e você que estamos aqui, vamos sempre passar por desafios, lutas e provações para que a nossa fé seja provada e aprovada. Então todos nós vamos passar. Então, quem tem um sonho e um objetivo, tem que se lançar, tem dificuldade, tem desafios, tem coisas que você vai ter que atravessar, mas a sua fidelidade vai ser honrada por Deus. Deus honra aqueles que são fiéis, aqueles que agem por fé, aqueles que se lançam nos desafios crendo, Deus honra. Deus tem um compromisso de honrar. Deus honra a tua fé. Então não fique com medo do desafio, não fique com medo, porque a aprovação, ela não vem para derrotar o cristão. Isso é um erro, um equívoco. Tem gente que ora, Senhor, que eu nunca passe por nada na minha vida, que eu viva a minha vida sem problema. Se você quer isso aí, você nunca vai ter um sonho realizado, você nunca vai alcançar uma grande vitória, você não vai ter nada. Eu ensinei aqui domingo, por intermédio da Bíblia, Senhor, que eu passe por aquilo que eu tenho que passar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, tua vara e o teu. Mas tem coisas que nós temos que passar. Como é que nós vamos explicar um câncer na vida de um irmão? Como é que nós vamos explicar uma situação adversa na vida de uma família? Como é que nós vamos explicar um filho com problemas de drogas? Como é que nós vamos explicar um marido que largou a mulher, disse que não ama mais e foi embora? Como é que nós vamos explicar isso? Amados, tudo na vida que nós passamos, tudo na vida, vai cooperar para o nosso bem. Não cairá sobre nós tentação que não seja humana, que nós não somos capazes de suportar. Então, Deus não dá uma prova, algo que chegue à sua vida maior do que a tua capacidade. Não dá. Agora, tem pessoas que acham, não, o meu problema, pastor, é o maior problema do mundo, maior do que todo mundo. Não é. Não é. O teu problema não é maior do que o do teu irmão. Agora, a provação, qual a finalidade dela? Em Tiago 1,3 diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz... para produzir perseverança. Amados, ninguém se torna um homem ou uma mulher perseverante se não passar por uma prova. Eu vou dar um exemplo de quem está no primeiro banco. Vou usar aqui nosso querido irmão em Cristo, presbítero, Dr. Rogério Baena Rosma. Ele, há uns anos atrás, disse, pastor, vou prestar um concurso, quero ser um dono de um cartório. O irmão prestou um concurso, não passou. O irmão prestou outro concurso, não passou. O irmão foi prestar um concurso aonde? Em que estado do país? O irmão foi para Goiás, para onde? Minas. Ele foi em Goiás, ele foi em Minas. E ele foi reprovado. Você acha que ele chegou aqui na igreja e disse, eu sou um maldito. Ele tentou 1, 2, 3, 4, viajou, foi para Minas. Olha, lá em Minas tem, talvez em Minas seja mais fácil. Tocou para Minas. Olha, tem lá em Goiás. Meu sonho vai ser Goiás. Tocou para Goiás. Deu certo, amado? Não deu. Agora desistiu. Isso tornou você o quê? Um homem? Porque tem um sonho colocado por Deus. Quem tem um sonho colocado por Deus e se move por fé, não desiste, amado. Não desiste. Você pode ouvir um não, 2 não, 3, 4, 10, 20. Mas na hora certa, a porta se abre e aí, mas você toma posse com gosto daquilo que Deus te deu. Você toma posse com gosto, sabe? Nós temos que entender. Às vezes, se você não passar por algumas coisas na vida, você nunca vai ser perseverante, você vai desistir logo. Tem uma porção de crente assim. Não vou não porque é difícil. Não vou não porque é difícil. Isso aí, eu já fui lá 2 vezes. Vou não. Tem uns que nem tentam. Eu não tenho nem coragem de falar porque a pessoa vai me dizer não. Não. Amado. Amada, sabendo que a aprovação da vossa fé uma vez confirmou, uma vez que confirmou que está passando por uma luta, ela tem que produzir perseverança em você. Digo, os da fé são perseverantes. Amados, os heróis da fé estão na galeria de heróis da fé porque foram homens e mulheres perseverantes. Uma pessoa que leva 100 anos para construir uma arca, ela não é perseverante. Uma geração que não conhecia chuva, que não conhecia dilúvio e ficava lá, sabe, olhando para aquele céu e fazendo a arca, e construindo a arca, e construindo a arca.
Imagina aquele homem pegando madeira, amados. Eu já contei isso aqui. Não tinha madeira perto. Só carregando madeira. Imagina para cortar aquela madeira, para fazer tábua. Não tinha máquina. Tudo na mão, artesanal. A mesma coisa com Abraão. Sai da tua terra, vai. 25 anos esperando um filho. Sua mulher vai dar à luz. Ele diz, saiu da... Bonito. Ele diz, é lindo. Lindo. Saiu daqui. Daqui 15, 20 dias. Mulher está grávida. 9 meses nasce esse menino. A coisa vai ser linda. Daqui a pouco eu estou andando de Mercedes. Abraão já pensou, estou de Mercedes, e daqui a pouco eu estou que estou. 25 anos para Sara dar à luz a um filho. Tem que ser perseverante ou não? Aí o pessoal da faculdade batia nas costas. E aí, Abraão? Como é que está a mulher lá, Abraão? Engravidou? Nada. Procurei o especialista, disse que, nada. 10 anos depois. Abraão, você viu meus moleques? Você lembra daquele meu menininho com 10 anos? Vai casar o mês que vem. Vai casar? E como é que está o teu, Abraão? Não nasceu ainda. 20 anos depois. Abraão, te apresentar meu neto. Vem cá, meu netinho. Isso aqui é meu netinho, Abraão. Olha aí, está com 10 anos o menino. Bonitinho. Abraão, como é que está teu filho? Não nasceu ainda. Mas ele era da fé, ele continuou perseverante. Já pensou nisso? Tem gente que não consegue esperar um mês. Já fica louco, quer rasgar a Bíblia. Vou embora, esta igreja não funciona, isso é seita, isso aqui não dá em nada, isso aqui é loucura. Amados, tem que ser perseverante. Tem que ser perseverante. Aquele homem, como aqueles homens da galeria de heróis da fé, foram todos perseverantes. 1 de Pedro 1,7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Pastor, o que significa isso? O que prova o ouro? O que purifica o ouro? O fogo. Às vezes nós passamos pelo fogo, pela luta, pela dificuldade para sermos provados por Deus. 1 de Pedro 1,6. Nisto exultamos, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias. Se necessário for, nós vamos ser o quê? Contristados por várias, não é uma só, não, várias provações. Aí se você ler o versículo depois, que é o que nós lemos antes, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, revelação de Jesus. Tudo que você passar é para redundar em honras e glórias ao nosso Deus. Meu irmão, a luta não é o fim do cristão, é o início da sua vitória. A luta não é o fracasso de um cristão. A luta é o melhor momento da vida de um cristão, é o caminho que leva à vitória. Não há vitória sem luta. Ninguém se consagra campeão se não entrar no campo, no ringue de batalha. Não se dá. Ninguém ganha um título de campeão mundial de boxe dormindo em casa, deitado assistindo TV, dizendo, eu sou o cara, meu. Se você vier, eu te pego, eu sou. Ui, tu dá um título a ele de campeão, porque o cara tem uma fé, mano. O cara, se tu não entrar no ringue, cara, e não enfrentar o camarada lá e não lhe der um boxe sério e derrubar ele no chão e não der soco nele à vontade, tu perde. Isso é a vida. Não adianta dizer, não, porque não, ninguém ganha no grito. Atitude, ações, é isso que Deus espera de nós. Sabe, eu quero mostrar 4 provações comuns na vida do cristão, que é para redundar em honras e glórias a Deus. Hoje eu vou mostrar uma só, e domingo eu vou mostrar as outras 3. Primeira provação da nossa fé, comum. O que é uma prova comum? Quando passamos pelas provações da vida, por estresse ou angústia. Sabe que uma das provações mais comuns na vida de um cristão, na vida do povo de Deus, é o estresse e a angústia. Isto é uma provação que nós passamos e você não pode se deixar abater por ela. Ó, quem sabe você chegou aqui hoje, está passando por uma pressão na vida, por um estresse, uma angústia tremenda.
É nessa hora que você precisa aprender a confiar em Deus. Pastor, eu estou com uma angústia. Pastor, eu estou num estresse. Isto é uma prova da vida que nós passamos para que a nossa fé seja apurada, aprovada. Sabe, o estresse. Não, Salmos 50, versículo 15 diz: invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, quando você estiver debaixo de uma impressão, sendo empurrado pela vida, debaixo de uma angústia, o Senhor diz para você: confia em mim. Olha, se você me clamar na minha angústia, eu vou te responder. Então, amados, quando o problema parece ser maior do que você, confie em Deus, continue vivendo, não pare a sua vida, continue crendo, continue avançando, porque luta para o cristão não é o fim. Luta para o cristão é o início da sua vitória. Hoje eu vejo desta forma. Quando vem uma luta, uma crise, eu digo: Abba, Pai, lá vem bênção para mim. Então hoje eu entendo. Quando a vida está um marasmo, eu digo: Senhor, eu preciso de um negócio aí. Hoje eu estou assim. Está muito quieto. Está um marasmo. Eu digo: Senhor, manda um tsunami aí, manda. Porque eu preciso de vitória. E tem gente que, ai, Senhor, veio uma marola. Meu irmão, começa a orar para esta marola virar um tsunami. Porque não cairá sobre vós tentação que não seja humana, de modo que não conseguireis suportar. E junto com a tentação, Deus dá um livramento. É que no meio, sabe, no meio da onda, você toma um pouquinho de água com sal, você toma uns 2, 3 caldos, mas tu não vai morrer afogado. É promessa de Deus que as águas não vão te submergir. Pastor, mas eu estava num canavial e começou a pegar fogo. Pastor, o negócio ficou bom, amado. Aí é que ficou bom, sabe por quê? Porque é no meio do fogo que o ouro é provado. E o fogo não vai te queimar. Chama alguma arderá em ti. Chamuscou aqui, chamuscou ali. Mas tu não será queimado. Você está entendendo? Você tem que crer. Mano, olha, é no meio do estresse, é no meio da angústia, que você tem que ser fiel, que você tem que entender que Deus está no teu barco e que Ele vai te honrar. Amém? Você não vai buscar solução no mundo. Meu irmão, no meio da angústia, você não vai buscar solução no mundo. Olha, não busque solução no mundo. Pastor, eu estou angustiado, eu preciso de alguém. Não vá buscar no mundo. Pastor, que eu preciso de uma pessoa no mundo, eu preciso de arrumar uma pessoa, um namorado, Não vá buscar no mundo. Confie em Deus. Aqui não tem homem. Abre o teu olho. Como não tem homem? Abre o teu olho que você vai ver, Deus vai mandar. Amado, a sociedade está arruinada porque não confia em Deus. No dia da angústia, no dia do estresse, agem por conta própria. Sabe? Faz coisa errada, dá jeitinho. E isso tudo tem consequências. Então, quando passamos pelas provações da vida, por estresse ou por angústia, nós temos que nos manter confiantes em Deus, porque nós vamos ser provados e aprovados por Deus. Não busque solução na sociedade, porque a sociedade não vai solucionar nada na sua vida. Tem pessoas que na hora da angústia, sabe o que quer? O que faz? Está angustiado, vai lá e toma um calmante para dormir. Não preciso tomar um calmante, senão eu não vou dormir. Deixa eu te dizer uma coisa, quando tu acordar, o problema vai estar lá. Pastor, mas se eu não tomar um remédio, eu não durmo. Meu irmão, você vai dizer, se eu não dormir aqui, eu vou encarar. O que eu tenho que resolver? Eu vou resolver. Agora você não vai tomar. O mundo, quando está angustiado, eu estou angustiado, eu vou pedir para o médico me dar um tarja preta daqueles que eu durmo a noite toda. Não. Que isso? Você vai acordar, o problema vai estar lá. Então você vai aprender a administrar isso com fé, com Deus, com atitude. Eu não vou me dobrar isso, não. Eu não vou tomar isso para eu dormir, não. Eu vou deitar aqui, eu vou dormir o sono do justo, eu vou descansar, porque Deus está no controle total, absoluto. Foi Deus que me plantou aqui, ou que Deus dá, ninguém tira. Meu irmão, você vai confiar em Deus. Você está entendendo? Na sua angústia você vai clamar a quem? Ao calmante ou ao Senhor? Ao Senhor. Então as pessoas estão fazendo errado, estão andando na contramão. Quando você passar por um estresse, por uma angústia, não é na bebida. Não, eu tenho que tomar um negocinho, porque eu não tenho nem apetite mais para comer, eu vou tomar um negocinho para eu comer. Não, meu irmão, você não vai beber, você não vai tomar calmante, você vai confiar em Deus.
Pastor, eu estou estressado, eu estou pensando em largar tudo, abandonar tudo. Não cairá sobre vós tentação que não seja humana, de modo que não conseguireis suportar. Você não vai abandonar nada, você não vai desistir de nada, você vai confiar em Deus, você na sua angústia vai clamar ao Senhor, e Ele vai te livrar, e você vai glorificar o nome dEle. Quem está entendendo? Amados, falar que é da fé, qualquer um fala. Demonstrar que é da fé, só os heróis da fé. Dizer que tem fé, qualquer um diz. Até os demônios creem. Mas fazer com que a fé trabalhe em sua vida, se mover por fé e acreditar, mesmo quando tudo parece dar errado, só os heróis da fé. Esta é a diferença dos heróis da fé do passado e os heróis da fé do século 21 para aqueles que não são heróis de nada. Se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, tem um monte de pessoas aqui que talvez você nunca ouviu falar e nunca vai ouvir falar. Pastor, não tem Ricardo na Bíblia? Oh, quizás muitos Ricardos viveram naquela época, mas nenhum deles foi um herói da fé. Não foram. Então eu e você temos que entender que nós estaremos sim nesta galeria de heróis da fé, não porque apenas cremos, mas porque cremos e agimos por fé. Tudo aquilo que a Bíblia te disser, faça. Tudo aquilo que a Bíblia te mandar fazer, faça. Noé creu, agiu, foi fiel, foi para a galeria de heróis da fé. Você vai crer, você vai agir e o seu nome estará na galeria de heróis da fé. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Diga, eu não vou me intimidar. Diga, eu não vou desistir. Amém? Vai desistir. Ai, pastor, eu estou tão feliz, está tudo calmo. Não. Deixa eu te contar uma historinha, enquanto a Mel chega aqui para tocar, vou te contar uma historinha. Eu trabalhava numa empresa, isso está uns 20 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa, e aí a empresa tinha 4 office boys. Eu era um deles e mais 3. Clóvis, Ricardo e o nome do quarto eu não me lembro. Era eu, um outro Ricardo, o Clóvis e mais um. E aí, era muito trabalho, o dia inteiro, muito trabalho. Aí o trabalho começou a cair um pouco, eles mandaram embora, esse que eu não lembro o nome. E aí depois a empresa foi diminuindo o trabalho, diminuindo o trabalho, e mandaram o Ricardo embora, ficou eu e o Clóvis. Aí depois foi diminuindo o trabalho, diminuindo. Aí mandaram o Clóvis embora. Só sobrou eu. De vez em quando, não tinha nada para fazer, eu dizia, vou arrumar um arquivo velho, arquivo morto. Ainda existe? Arquivo morto? Vou arrumar um arquivo morto. Não existe mais, né? Inativo. Arquivo inativo. Era arquivo morto naquela época, 20 anos atrás. Isso era umas caixas de papelão, cheio de coisa. Isso era tanto papel. Aí eu chegava lá, botava assim um monte de papelão e deitava e disse, graças a Deus não tem nada para fazer. Mas quando eu chegar, tem coisa para fazer hoje? Boy, hoje não tem nada para você fazer não, boy. Não tem um banquinho para pagar, um boleto, um borderô para levar no banco, um duplicata para levar no banco. Não tem nada, boy. Vou mexer no arquivo morto. Aquilo tá uma bagunça. Ele dizia, vai, boy, vai. E eu botava o papelão já tava com as marcas da minha costela. E ali graças a Deus. Chegava em casa, mamãe, graças a Deus, hoje eu não fiz nada. Amados, vou lhe dizer, só para encerrar, para não tomar teu tempo, que é importante. A firma quebrou, faliu. Até hoje, eu não vi um tusta. Faz 20 anos. Quer pegar essa causa, doutor? Faz 20 anos. Doutor Maurício pega, ele diz. Faz 20 anos, doutor. Nem ouvi um tusta. Não vi um tusta.
E eu dizia, ai que tá bom. Meu irmão, tá bom nada. Se não tem serviço é sinal que tá quebrando. Se não tem luta é sinal que não tem vitória. O poderosinho, o duplicata, o negócio do banco, aquilo era o movimento, estava girando, parou, é porque estava quebrando. Tem gente que diz, agora eu estou com boi na ações, não tem problema, eu estou, mas ai que vida linda. Eu cheguei no escritório hoje, cheguei na lojinha hoje, fiquei lá o dia todo, graças a Deus não entrou ninguém. Tu vai quebrar. É bom quando você está lá, ai, eu tô descabelado, eu tô doido, é problema daqui, é conta para pagar, aí tem 2 boletos, eu não sei nem como é que eu vou pagar, não entrou o dinheiro. Aí é bênção. Aí porque você tá, o negócio vai girar, aí você tem que se mover, você tem que correr atrás, você tem que bater, e tem hora que você, e agora? Aí você vai ter que esperar no Senhor, confiar, isso também é ação. Você está entendendo? Agora você está lá, ih, meu irmão, e aí tá russo, hein? Aí não pode. Entenda o que eu vou dizer. Eu estou gastando esse tempo porque eu quero que você entenda isso. A luta, a crise, o problema, a angústia, o estresse é o princípio da tua vitória. Não é para te enterrar. Não é para te jogar no chão. É para você ser provado e aprovado por Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que você traga o seu testemunho aqui e diga, depois de 15 anos veio a Escritura. Amém? Vamos orar ao Senhor. Fique de pé, vamos agradecer a Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar, queremos te glorificar, e queremos te bendizer, pois só Tu és Senhor. Sairemos daqui, Deus, certos de que a luta, a crise, a dificuldade não é o fim para nós cristãos. Pelo contrário, é a oportunidade. A crise é a oportunidade para vermos o Teu agir em nossas vidas. Senhor, não tememos mal algum, porque Tu estás conosco. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Tu estás conosco. Os da fé não temem. Assim como Daniel não temeu entrar na cova com os leões, porque a partir daquela cova, o nome de Daniel seria honrado por todos. A partir daquela cova, o Deus de Daniel seria reconhecido como Deus daquele povo. Por isso, Pai, nós queremos neste momento dizer a Ti que nós estamos prontos, preparados e abertos para grandes vitórias. Sabemos que com as grandes vitórias virão grandes desafios. Sabemos que a quem muito dá, muito será cobrado. Sabemos que quanto mais lhe pedimos, mais situações adversas enfrentaremos. Mas não tememos mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Sabemos que o Senhor já tem uma mesa preparada na presença dos nossos inimigos. Sabemos que o Senhor já nos ungiu com o Teu Santo Espírito para sempre. Sabemos, Pai, que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E sairemos daqui hoje com esta certeza de que para nós, da fé, crise é oportunidade. Em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a alegria, o amor e as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo os dirijam por esta semana, por esta quinta, sexta, sábado e domingo, em perfeita vitória, e até sábado, em nome de Jesus. Amém e amém.